Essa técnica trata a dor lombar crônica, Carlos? Se sim, qual é a relação entre a coluna vertebral e outras partes do corpo? Vamos lá. Sim, essa técnica trata uma dor lombar crônica. Uma dor na coluna vertebral pode irradiar para outras partes do corpo. Isso ocorre porque, dentre outros fatores que abordaremos futuramente, a coluna vertebral ela abriga a medula espinhal, que é a principal via de comunicação entre o cérebro e o resto do corpo. Quando há uma compressão ou irritação dos nervos espinhais, a dor pode ser sentida ao longo do trajeto desses nervos. E uma compressão dos nervos cervicais pode causar dor, formigamento ou fraqueza nos ombros, nos braços e nas mãos. Pode também causar dores de cabeça cervicogênicas, ou seja, dores que se originam no pescoço e podem inclusive se irradiar para outras áreas, como por exemplo os ombros, braços e até mesmo a cabeça. Uma dor na coluna pode ainda irradiar para a frente do tórax, ao longo das costelas, e às vezes ela acaba sendo confundida com problemas cardíacos ou pulmonares. E em casos raros, a dor pode induzir irradiar até para o abdômen. Caramba! E mais, a exemplo do que acontece com a região lombar, problemas na região sacral podem causar dor que também se irradia para os membros inferiores. Quem sofre com isso já percebeu que, ainda que as vértebras lombares sejam maiores e mais robustas, com a finalidade de melhor suportar o peso do corpo, a compressão dos nervos lombares pode causar a famosa dor ciática, que se irradia para as nádegas, pernas e até os pés. E a terrível hérnia de disco, Carlos? Essa a gente vai falar numa outra oportunidade. É importante esclarecer que a sincronização bioenergética não interfere na questão de exames médicos em geral. E ela entende que a questão de analgésicos, anti-inflamatórios ou relaxantes musculares, ou mesmo cirurgias, é uma decisão médica. A sincronização bioenergética não compromete os demais tratamentos e, por isso, ela deve ser vista como uma terapia integrativa, termo que eu acho mais adequado do que os termos alternativa ou complementar. No meu modesto entendimento, quando se fala em alternativa, é uma coisa ou outra. Se é complementar, é porque algo estava faltando. Por isso, o termo integrativo me parece mais apropriado. Então, a pessoa que tem dores na coluna vertebral não precisa ter medo de piora com um tratamento como a sincronização bioenergética? De forma alguma, não há risco de piora com qualquer tratamento que envolva a sincronização bioenergética. Os terapeutas até costumam brincar, dizendo que não tem como fazer mal ou bem. É um trocadilho interno. O fato é que a sincronização bioenergética não tem nenhum efeito colateral nocivo. Porque a coluna vertebral é uma estrutura complexa e vital para o corpo humano, Carlos. Veja, a coluna vertebral é complexa e vital porque, dentre outras funções, ela não só suporta o peso do corpo, mas também protege a medula espinhal e permite uma ampla variedade de movimentos. São 33 vértebras, que são aqueles ossos empilhados uns sobre os outros. Essas vértebras são divididas em 5 regiões principais: a cervical, com 7 vértebras, inclusive as duas primeiras vértebras, atlas C1 e axis C2, são únicas. Isso porque o atlas suporta o crânio e permite o movimento de sim, enquanto o axis permite o movimento de não. Ou seja, a cervical suporta a cabeça e permite movimentos como rotação, flexão e extensão. Temos a torácica, com 12 vértebras, em que a T1 até a T12 se conectam às costelas e protegem órgãos vitais, como o coração e os pulmões. Essas vértebras torácicas têm facetas articulares para a fixação das costelas. E temos também a região lombar. As vértebras L1 a L5 são aquelas que suportam a maior parte do corpo e também permitem movimentos como flexão e extensão. Depois temos a sacral, com 5 vértebras fundidas praticamente lá na base da coluna. As vértebras S1 a S5 têm a função de conectar a coluna vertebral à pelve. A pelve é um grupo de ossos entre os quadris. Esses ossos rodeiam os órgãos como a bexiga, o intestino e órgãos femininos como o útero e os ovários. Essas vértebras praticamente se fundem para formar o sacro, que é um osso triangular localizado lá na base da coluna vertebral. E por último, a região coxígea, com 4 vértebras também fundidas e ficam na extremidade inferior da coluna, conhecida como cóccix. Vale mencionar ainda os discos intervertebrais, que se localizam entre as vértebras e atuam como amortecedores, absorvendo o impacto e permitindo a flexibilidade.
Cada disco é composto por um núcleo pulposo, gelatinoso e um anel fibroso. Mas eu quero destacar aqui que o terapeuta de sincronização bioenergética não precisa ter conhecimentos profundos de anatomia para aplicar a terapia. Isso porque quem define o que deve ser feito, como deve ser feito e quando deve ser feito é o próprio corpo da pessoa através do chamado terapeuta interno. Como assim, Carlos? Veja, a época em que eu clinicava como psicólogo, eu, recém-formado, ia para a clínica pensando em como o meu conhecimento acadêmico poderia ajudar determinado paciente. Hoje, eu não tenho a menor preocupação com isso. Sabe por quê? Porque, como eu já disse anteriormente, quem vai definir o que eu tenho que fazer, como fazer e quando fazer, é o próprio corpo da pessoa. Por quê? A técnica permite um determinado tipo de interação entre o paciente e o terapeuta. E essa interação resulta na identificação dos registros negativos de memória que estão impedindo o paciente de entrar no seu potencial natural de autorregulação e recuperação da saúde. A partir daí, tudo que o terapeuta tem que fazer é remover esse registro usando a própria técnica, e isso, conforme eu já disse, é feito de forma simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos. Clique no link da bio ou da descrição deste vídeo para saber mais sobre esta maravilhosa terapia do futuro. Agora no presente, para você.